Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Bom dia, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Na aula passada nós fizemos a exposição do capítulo 1, versos de 1 a 14. E agora nós vamos estudar versos de 15 a 23. Efésios, capítulo 1, versos 15 a 23. Diz assim: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo-os assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Amém. Eu quero conversar com vocês, à luz desse texto, sobre a importância do conhecimento espiritual. Se você pegar aí Efésios, capítulo 1, de 3 a 14, Paulo, ele entoa um cântico, é como se fosse uma doxologia, onde ele fala da nossa salvação. Deus nos predestinou, Cristo nos redimiu e o Espírito Santo nos converteu e nos selou. Se você observar versos de 3 a 14, você vai descobrir que não existe ponto, é um período só, do verso 3 ao verso 14. Começa com essa expressão: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa expressão no Novo Testamento aparece 9 vezes, e todas as 9 vezes aplicadas a Deus. Bendito, só Deus é bendito. E aí, a bênção da nossa salvação, a bênção de sermos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo. Aí Paulo, depois de falar dessa sorte de bênção, dessa vida abençoada, ele vai orar nos versos de 15 a 23. Então ele revela as bênçãos que nós recebemos, e agora ele vai interceder para que nós possamos experimentar essas bênçãos. É mais ou menos assim: Paulo vai orar
para Deus abrir os olhos espirituais, para que nós possamos ter uma compreensão espiritual das riquezas que nós temos em Cristo Jesus. Às vezes, a gente, como crente hoje, fica correndo atrás de bênçãos, né, de novas bênçãos, e a gente não parou para pensar, para refletir, para desfrutar aquilo que nós já temos em Cristo Jesus. Então eu quero meditar com vocês, à luz desse texto, essa importância e necessidade que eu e você, nós precisamos ter do conhecimento, do crescimento do conhecimento de Deus. O Carson, comentarista, diz, abre aspas, pensamos muito pouco a respeito de como Deus é, o que Ele espera de nós, o que Ele procura em nós. Não somos cativados por sua santidade e seu amor. Seus pensamentos e palavras capturam muito pouco da nossa imaginação, do nosso discurso e poucas das nossas prioridades. Então, Paulo vai orar para que os crentes cresçam espiritualmente, desfrute de todas essas bênçãos que nós temos aí registradas nos versos de 3 a 14. Eu gosto muito da metáfora que está aí, que ele usa. Veja no versículo 18. Versículo 18. Diz assim, iluminados os olhos do vosso coração. Então ele fala que o coração tem que ter o quê? Olhos. A ideia aqui é que nós possamos ter uma compreensão profunda daquilo que nós já temos em Cristo Jesus. Lembra que Davi, lá no Salmo 119, ele faz uma oração, ele diz assim, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Desvenda os meus olhos. Seria mais ou menos assim, nós termos uma visão espiritual profunda daquilo que nós já temos. Vou dar um exemplo para vocês, só para a gente entrar no texto. 2 Reis, capítulo 6. Seis 15 diz assim, tendo-se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, que faremos? Versículo 16, vamos ler juntos? Ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Veja que aqui nós temos dois tipos de visão. A visão natural e a visão o quê? Espiritual. Então Paulo, quando ele vai orar aqui pelos crentes de Éfeso, ele vai orar justamente para que o pessoal possa ter uma compreensão espiritual dessas doutrinas. Porque a gente separa muito a parte de doutrina da experiência. A teologia da oração. E Paulo está justamente fazendo essa fusão aqui. Ele ensina a doutrina e ele quer que a gente tenha uma percepção profunda, espiritual.
Por exemplo, eu não sei se você já parou para pensar no versículo 13, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes o quê? Selados com o Santo Espírito da promessa. Você já pensou no fato de você ter o Espírito Santo morando dentro de você? De você ser o santuário do Espírito Santo? Você já gastou um tempo pensando nisso? O Deus Todo-Poderoso, o Deus transcendente, Ele habita no alto e sublime trono, mas habita também no coração daquele que é quebrantado e contrito de coração. Você já pensou que não dá para sair da presença de Deus? Porque tem uns crentes meio xarope que diz: Senhor, entrando na tua presença. E às vezes ele está entendendo que entrar na presença é entrar na igreja. Quando ele sai da igreja, ele sai da presença de Deus, né? Então, é muito importante a gente entender que através da oração a gente pode ter o conhecimento espiritual profundo daquilo que nós já temos em Cristo Jesus. Eu vou dividir aqui em 3 partes. Primeiro, a importância do conhecimento espiritual. Segundo, o que é este conhecimento. E terceiro, as dimensões desse conhecimento espiritual. Então veja bem, versículo 15 começa assim: por isso. Então, o que Paulo vai dizer aqui, no versículo 15 em diante, está relacionado com aquilo que ele disse. Ele descreve uma lista de bênçãos que nós recebemos das 3 pessoas da Trindade. Se você observar bem, Deus escolheu, Jesus redimiu e o Espírito Santo converte e sela. As 3 pessoas estão envolvidas na obra da salvação. Agora, ele vai continuar citando aqui no verso 15, que essa mesma Trindade, ela age em nós para que nós possamos ter conhecimento espiritual. Veja no versículo 3, 1:3, grife esse versículo aí, que esse é o versículo chave de Paulo aos Efésios. A carta de Paulo aos Efésios. Ele diz que nós fomos, que nos tem, está no presente? Está no plural? Então é para toda a igreja, no presente. Nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Quando ele fala com toda sorte, significa que são bênçãos o quê? Inumeráveis, incontáveis. Bênçãos espirituais. Você já pensou um pouquinho sobre Deus ter nos escolhido nele antes da fundação do mundo? Quer dizer, você ocupa a mente de Deus, os pensamentos de Deus, os planos de Deus, antes que o universo existisse. Você foi escolhido por Deus. Aí você pega uma doença, uma dor de barriga e diz: ah, Deus esqueceu de mim. Eu estou com raiva de Deus. Não adianta, meu irmão. Você já pensou aqui, né, que ele que nós existimos para o louvor da sua graça e da sua glória? Quer dizer, Deus promove a sua graça e a sua glória através de nós, trabalhando na nossa vida, pegando o que não presta e trabalhando para sermos semelhantes e iguais a Jesus Cristo. Você já pensou as 3 pessoas da Trindade envolvidas em cuidar de mim e de você a cada dia?
Veja que Paulo diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, relação com Deus, e o amor para com todos os santos. Significa que Paulo, que plantou essa igreja, está lá em Atos capítulo 19, fala da fé e do amor existente. Fé em Jesus, relacionamento vertical. Amor entre os santos, relacionamento horizontal. Ele diz no versículo 16, olha que coisa linda, ele diz: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Você tem um hábito de dar graças a Deus pela igreja, pelos irmãos que você tem? Tem ou não? Veja na outra oração que Paulo faz, Efésios 3, 14 e 15. O que Paulo diz aí? Por esta causa me ponho, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como... Veja o tamanho da família. Nós temos irmãos que estão aqui e temos irmãos que estão lá. E nós formamos essa comunhão dos santos, que a morte não nos separa como igreja, como família. Você sabe que uma das coisas que Cristo faz na presença de Deus lá no céu é interceder por mim e por você todo dia, né? Ele morreu, ressuscitou, foi exaltado à destra de Deus e Ele também intercede por nós. Agora vamos voltar aqui para Efésios. Paulo já sabe que esses irmãos têm fé e têm amor. Mas o desejo maior de Paulo, quando ele está orando aqui, veja aí no versículo 17, ele diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o quê? Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então Paulo está dizendo: eu estou orando para que vocês cresçam em conhecimento, vocês sejam iluminados pelo Espírito Santo, para que vocês possam ter assim uma visão da grandeza, das riquezas que nós temos. Veja Efésios 3:8. Efésios. Vamos ler juntos? Efésios 3:8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o que significa isso? O evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O evangelho, meus amados irmãos, nos deu acesso às riquezas que há em Jesus Cristo. Você já pensou nisso ou não? Veja lá Colossenses 2:3. Colossenses, capítulo 2, versículo 3. O que diz aí? Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão o quê? Ocultos. Em Cristo. E Paulo está orando também pelo pessoal lá de Colossos, para que esse pessoal cresça em conhecimento, experimente, desfrute disso. A sensação, meus amados irmãos, é que nós somos pessoas riquíssimas, mas vivemos na miséria. A gente tem tudo, mas ele não desfruta.
Vou massagear o seu ego aqui agora. Dar uma de coach, né? Espiritual, está na moda. 2 Coríntios, capítulo 8, por favor. Versículo 9. 8, 9. O que é que diz? Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza, quer dizer, a graça nos torna o quê? Ricos. Se você tiver uma imaginação assim, Paulo diz lá, se com Cristo nós sofremos, com Cristo também nós seremos o quê? Glorificados. E ele diz, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. Porque o povo crente, ele pensa que a riqueza que ele tem é receber uma cura. A perna não esticava, esticou, a mão estava mirrada, abriu, né? Conta a bênção, irmão. Aí fala um monte de besteira, mas não fala que a salvação é a maior bênção que a gente tem. Não fala das riquezas que nós temos em Cristo Jesus. Isso é tão sério. Nós fomos feitos, ou existimos, para conhecer a Deus. A vida eterna, o que é a vida eterna? Abre lá em João 17, 3. O que é ter a vida eterna, irmãos? É conhecer a Deus e conhecer a Jesus, a quem Ele enviou. É o próprio Jesus que conceitua ou define aí o que é. João 17, 3, o que diz? E a vida é que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem? Você imagina no céu, não sei se você já pensou nisso, sem fumar baseado, é espiritual. Mas a gente vai viver eternamente com Deus no céu, no novo céu, na nova terra. E o nosso trabalho lá vai ser conhecer Deus a cada dia. Nós conheceremos como nós somos conhecidos, e o nosso desfrutar a eternidade é conhecer a Deus. Como Deus ele não é exaustivo, a gente sempre vai viver em novidade de vida no céu, em novidade de conhecimento. Tá certo? Então o céu vai ser dinâmico por causa justamente disso. Porque se o céu for um negócio parado demais, fica muito chato, né? Veja o que Jeremias, capítulo 9, Jeremias 9, 23 e 24. Nós devemos nos gloriar pelo fato de nós conhecermos a Deus. O que diz aí? Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Em me conhecer e saber quem eu sou, deve ser o motivo de nós o quê? Gloriarmos. Abra sua Bíblia em Oséias, capítulo 6, versículo 3. Oséias 6, 3. O que diz? Vamos juntos? Conheçamos e prossigamos em conhecer, como a alva a sua vinda é certa,
E ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer. No mesmo texto de Oséias, é interessante, Oséias 4:6. Oséias 4:6, o que diz? O meu povo está sendo, porque lhe falta o quê? Conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. O meu povo está sendo o quê? Destruído, porque lhe falta o quê? Conhecimento. E esse conhecimento aí não é conhecimento teórico, é o conhecimento espiritual, que junta o que Paulo está fazendo aqui. Doutrina, eleição, adoção, santificação, redenção, com oração. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui, gente? A aula está muito chata. Estou me esforçando, viu? O texto é difícil. Você lê o texto assim, você fala... E eu estou tentando ser o mais didático possível. Por exemplo, Mateus 22, 29. Veja o que Jesus vai dizer. Mateus, o que diz aí? Respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras e nem... Então veja bem, o erro às vezes é que a gente só conhece uma coisa. Mas ele diz errais porque nós temos que fazer a junção disso. Do poder de Deus com o conhecimento que das Escrituras Sagradas. E Pedro, Pedro que era um sujeito semi-analfabeto, veja o que ele vai escrever na sua carta, 2 de Pedro. 2 de Pedro, capítulo 1. Versículo 4 em diante. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Veja no versículo 8. Porque essas coisas existindo em vós, e em vós o quê? Aumentando, fazem com que não sejais inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, o conhecimento de Deus vai produzir em nós fruto, dinâmica, conhecimento. Veja que Pedro termina a carta, 2 de Pedro 3, no versículo 18, o último versículo, 2 de Pedro 3, 18, o que ele diz? Antes crescei e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como no dia eterno. Crescei na graça e no conhecimento. Então, nós temos que ter essa preocupação espiritual de não somente conhecermos a Bíblia, Tem irmão que diz, pastor, eu já li a Bíblia 30 vezes. Não parece. Porque às vezes o cara acha que a gente está numa competição de ler Bíblia. Mas a Bíblia fala, Jesus diz que aquele que constrói a sua casa sobre a rocha é aquele que ouve e pratica. Porque o que é a experiência?
do crescimento é justamente quando você obedece a Deus, ou obedece o mandamento de Deus, ou você desfruta daquela promessa de Deus, e aquilo vai transformar você. Você vai ter uma experiência a partir do conhecimento. Você conhece e você experimenta. Provai e vede que o Senhor é bom. Você pode fazer um curso, um doutorado sobre bondade de Deus, teologicamente falando. Agora, se isso não produzir experiência, desfrute espiritual, não adianta nada. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Aí fica assim, nós somos reformados, somos os mais inteligentes. Ah, você é pentecostal, você é da experiência. Não, irmãos. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem... Você não pode separar o conhecimento do poder. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Nós não podemos fazer a obra de Deus, nós não podemos viver a vida cristã se não for no poder de Deus. Então, nós precisamos de ter conhecimento espiritual. Vamos voltar lá para Efésios 1. Eu gosto muito dessa expressão. Um dia eu vou fazer um sermão só sobre isso aqui. Iluminado, verso 18. Iluminados os olhos do vosso coração. Eu gosto dessa metáfora. Diz que o coração tem o quê? Olhos. Você está com um filho desviado. Você tem um pródigo aí na sua família. Você vai orar por ele. Você vai orar para quê? Para que Deus abra os olhos do coração dele. Não foi o pródigo lá caindo em si. Diz a expressão, caindo em si. Caiu em si. Aquilo ali ele teve o quê? Uma compreensão o quê? Espiritual. Mas vamos lá. O que é esse conhecimento espiritual? Então, todo mundo aqui está convencido que é importante ou não? A necessidade? Sim. O que é esse conhecimento espiritual? Precisamos crescer no conhecimento de Deus, mas o que é esse conhecimento? Qual é a sua natureza? Como é que eu faço para ouvir a voz de Deus? Em primeiro lugar, o conhecimento espiritual é uma dádiva de Deus. É uma graça. Lembra de Mateus 11? Mateus capítulo 11. Jesus diz assim: por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios, instruídos, e as revelaste aos... Sim, ó Pai, porque foi assim do teu... Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho que quiser revelar. Então Deus é soberano na concessão desse conhecimento. Deus opera em nós tanto o querer quanto o realizar. Então nós temos que entender que esse conhecimento espiritual, isso é uma bênção, um privilégio, é uma graça que Deus concede a mim e a você. Então você, presta atenção, você mora em São Paulo do século 21, certo? Com a inteligência artificial agora. Você acreditar que um cara que morreu lá em Jerusalém, há 2000 anos atrás, era o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele morreu lá e salvou você aqui? É muito baseado, não é? Espiritual, estou falando.
Para você crer nisso, é uma concessão de Deus. É Deus que vai convencer você. O Espírito Santo é quem convence a gente do pecado que há em nós, da justiça que há em Cristo. Para eu crer que Jesus Cristo é meu Senhor, meu Salvador, eu preciso de revelação de Deus, compreensão espiritual. Eu, para crer que esses 66 livros aqui foram inspirados pelo Espírito Santo, está registrado na Bíblia. Mas é o testemunho interno do Espírito Santo que me leva a crer nisso aqui. Por que você diz que é filho de Deus? Porque a Bíblia diz que você é. E segundo, esse Espírito Santo que está dentro de você, testifica com o nosso espírito que nós somos o quê? Filho de Deus. Aí dá para você uma convicção tremenda. Certo? O cara foi zombar da mulher, uma mulher simples, analfabeta, dizendo, olha, aquele negócio de que o mar vermelho se abriu, é que tudo conversa fiada. Lá o mar ficou apenas uns 20 centímetros da terra. Teve água. Aí a mulher falou, olha, aí eu não sei explicar isso. Mas como é que o exército de Faraó morreu afogado com 20 centímetros d'água? Eu não entendo. Então, tem umas coisas, irmãos, né, que as convicções espirituais que a gente tem, elas se fundamentam na palavra de Deus, né, e na convicção, e no conhecimento, no discernimento espiritual que Deus concede a cada um de nós. Mas veja também, quando Paulo diz assim, versículo 18, iluminado, versículo 18, iluminado os olhos do vosso coração, para saberes. Aí é o conteúdo que eu vou falar mais um pouquinho. Mas o que é interessante é que no versículo 17, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Abra a sua Bíblia aí, 1 Coríntios, capítulo 2. É outro papo cabeça esse aqui. Primeiro Coríntios 2, é a partir do versículo 11. Por qual dos homens sabes as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também, olha bem, assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado, o quê? Gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Aí veja o que ele diz. Ele vai fazer uma comparação entre homem natural e homem o quê? Espiritual. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são o quê? Loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que eu posso instruir? Nós, porém, temos o quê? A mente de Cristo. Vocês estão entendendo o que Paulo está dizendo aqui? Uma pessoa que não é convertida, para ela entender a Escritura, para ela entender os pensamentos de Deus, ela precisa receber a iluminação, a revelação de Deus. Então, o conhecimento espiritual é uma graça de Deus, uma dádiva. Quem dá esse conhecimento é quem? O Espírito Santo, ele que ilumina a nossa mente. O Espírito Santo revelou as Escrituras. O Espírito Santo inspirou aqueles que escreveram as Escrituras. E nós que lemos as Escrituras, que não participamos nem da revelação, nem da inspiração, nós recebemos o que? A iluminação.
para a gente entender isso aqui. Mas vamos lá. O conhecimento espiritual é ouvir e obedecer à voz de Deus. Deus se comunica hoje conosco quando o Espírito Santo nos fala por meio da Bíblia, da Escritura. Já teve coisa assim que você ouviu a voz do Espírito Santo falando com você, você lembrou do versículo? Lembra disso? Você tinha que tomar uma decisão, você estava precisando disso, orando. Aí vem na sua mente o quê? O versículo. Olha, eu vou falar para vocês, eu converso muito com o Espírito Santo, principalmente quando eu estou dirigindo. Que eu boto ele na carona ali, e eu vou, tô vendo aí que negócio. E aquele galpão não vai sair, Espírito Santo? Não é assim? Conversar. O povo deve passar e dizer, olha lá um doido, mas cada um tem a sua. É melhor uma doidice santa do que... Né? Tem gente que conversa com os mortos, recebe bilhete de morte, ouve voz de morto. Não, a gente tem que ouvir a voz de Deus, e Deus fala com a gente pela Bíblia. Deus dá a ideia, Deus... Quando você lê a Bíblia, ilumina os olhos. O que é iluminar os olhos? Ele faz você enxergar coisas que você não estava enxergando. Entendeu? Não sei se você entendeu, mas eu estou me esforçando. Geralmente, Deus confirma aquilo que nos comunica em sua palavra, usando pessoas e circunstâncias. Jesus afirma que o verdadeiro crescimento se dá quando nós ouvimos e praticamos a palavra. Nós construímos solidamente a nossa vida como uma casa que está sobre a rocha, praticando aquilo que nós aprendemos. Tá certo? Então, Deus diz assim, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Pensa num negócio difícil? É fácil amar? É contra a nossa natureza. Uma vez uma irmã aqui da igreja, líder do ministério, falou um negócio comigo, que olha, se eu tivesse uma arma, eu dava um tiro. Ela disse, não, pastor, eu não tenho obrigação de trabalhar. O senhor que nós pagamos seu salário, nós lhe sustentamos aqui. Eu falei, minha irmã, é o seguinte, não vou responder não. Não vou responder não. Aí veio aquele negócio, Espírito Santo, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. É desse jeito, ou não é? É desse jeito, aí Senhor, tá bom. E esse negócio, dá a todo que te pede. Falei assim, o cara é bandido, senhor. Tem que ter discernimento, tudo, mas tem hora que você faz coisa porque a Bíblia mandou você fazer. Você não está com vontade de fazer, você resmunga. Tem aquela história dos dois filhos, que um disse que ia e não foi, e o que não foi, foi. Eu estou nesse segundo aí. Porque tem coisa que é difícil demais. É contrário à nossa natureza. Agora, quando você obedece, aí você é abençoado. Por que nossa igreja é tão abençoada aqui? Porque a nossa igreja é uma igreja generosa. E quanto mais você distribui, mais Deus manda. É desse jeito. A gente ajuda as congregações, os projetos sociais e tudo. Ninguém sabe aqui, não tem a dimensão
da quantidade de gente que hoje é abençoada pela Igreja de Pinheiros. Certo? E nós vamos abrir a nossa escola 2026. Uma família se reuniu e disse, não, nós vamos fazer a escola. No terreno da igreja. Mas é nosso. Mas a família vai bancar. Uns 5 milhões. Certo? Agora a gente gastou 300 em Guiné-Bissau. Foi bom, né? Aplicação. Ajudando o povo lá. Mas a gente gasta, irmãos, aqui 63% da receita da igreja para fora. Uma coisa é você viver isso. É você chegar no meio do mês, a gente precisa de 3 milhões para virar a igreja. Chega no dia 15, só tem 1 milhão. Aí eu digo, pessoal, se não entrar, está todo mundo demitido. Aí a gente vai orar, Mateus 7, né? Aí chega dia 31, às 11h30 da noite, aí fecha. Fecha, aí você começa de novo. Se o cara tiver problema de coração e de hemorroida, não sobrevive inteiro. Vai vazar para algum lugar. Eu li um livro de Watmani que ele dizia que a locomotiva ela funciona sob pressão. Não é assim? Um fogo lá, a Maria Fumaça, tem que botar na caldeira e é aquilo que vai. A vida cristã é assim. Jesus está lá orando no monte e os discípulos no meio da tempestade. Jesus orando, os caras lá sofrendo. Sabe que hora Jesus vem? Na 4ª vigília da noite. Não podia ter vindo meia-noite? Porque tem que... Na última hora, às 45, como dizia Jorge Cury, a última volta do ponteiro, vem um negócio desse. Eu fico pensando, Deus fala umas coisas para a gente. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Não podia ser do mês, pô. Você nunca pensou nisso? Só eu penso essas besteiras. Senhor, não dá para ser... Minha neta é que diz, vovô, quando a gente almoça no restaurante, não precisa dar graça, é só em casa. Acho que a gente paga, né? Então tem coisas que você aprende a viver na dependência total de Deus. E aí você vai conhecendo Deus. Porque se você não tem experiência, não tem conhecimento. Então, vamos lá. Paulo fala aí de 3 dimensões do conhecimento. Versículo 18. Eu quero que você me explique isso aqui. Ele vai colocar 3 coisas, 3 dimensões desse conhecimento. O primeiro deles, 1,18, o que é que diz aí? Iluminados os olhos do vosso coração para saberes qual é a esperança do seu chamamento. Então veja bem, o que significa isso? Qual é a esperança do seu chamamento? O que significa isso? Significa que para crescermos em conhecimento, precisamos saber o projeto que Deus tem para nós. Jesus fala que o plano de Deus para nós, na oração sacerdotal, é sermos um com o Pai e estarmos juntos por toda a eternidade. Romanos 8, 29, Paulo fala que o plano de Deus é nos conformar à imagem de Jesus. Pedro fala que Deus nos chamou para sermos coparticipantes da natureza divina. João fala que o plano de Deus para nós é sermos semelhantes a Jesus e o conhecermos como Ele é. Veja lá, por favor, 1 João 3. Então, por exemplo,
Você sabe que o projeto de Deus é transformar você à semelhança de Jesus. Aí você pega uma doença. Aí você pergunta para Deus, mas Senhor, o que é que isso vai contribuir para eu ser semelhante a Jesus? Está entendendo o que eu estou dizendo? Nós muitas vezes questionamos as ações circunstanciais de Deus, mas nós não temos consciência qual é a esperança do meu chamamento. Para que Deus me chamou para ser dele? Qual é o projeto que ele tem? E aí você vai ver, 1 João 3, 1 e 2, diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Versículo 2, veja aí a metamorfose ambulante, vamos ver. Ele diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo. Então você pega isso aí você está entendendo aí qual é a esperança do seu chamamento. Estão entendendo ou não? Então Paulo disse: eu gostaria que vocês tivessem compreensão completa por que Deus chamou vocês. Mas no versículo 18, qual é a esperança do seu chamamento? Qual a riqueza da glória da sua herança? Você tem a dimensão do que você vai herdar e do que você já tem em Cristo Jesus? A herança é tudo aquilo que o pai deixa para os filhos, por direito. E uma vez dada, jamais poderá ser tirada. Na condição de filhos de Deus, somos também seus herdeiros, e esta herança será desfrutada de forma coletiva por todos os santos. A herança do crente é um caráter glorioso, junto com todas as recompensas celestiais. Presta atenção. A herança são todas as bênçãos que acompanham a salvação, principalmente aquelas que ainda serão concedidas na consumação de todas as coisas. Então, não dá para você ficar triste porque você está sem dinheiro. Porque você é rico, né? Não dá para você lamentar certas coisas da vida passageira aqui, se você olhar para a gloriosa herança que você tem. Mas terceiro lugar, versos 19 a 23, vem a terceira coisa. Qual é a esperança do seu chamamento? Qual a riqueza da glória de sua herança? Terceiro, qual a suprema riqueza do poder de Deus? Será que você já experimentou na sua vida o poder de Deus? A riqueza do poder de Deus? E essa riqueza do poder de Deus é ilustrada aí na ressurreição de Cristo, na exaltação de Cristo. Trata-se do poder que ressuscitou e exaltou a Jesus, dando-lhe autoridade sobre todos os poderes do mal. Veja no texto, versículos em qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais.
e colocou acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Então esse poder que ressuscitou, exaltou, e que Cristo tem, quando ele diz, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então Paulo está querendo que a gente conheça esse poder, que a gente experimente esse poder. E aí, sabe o que ele diz? Versículo 22 e 23. Vamos juntos? E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquilo que tudo enche em todas as coisas. A igreja é o seu corpo. Ele dirige, ele governa, ele alimenta, ele protege, ele sustenta a igreja. A igreja é a sua plenitude. O poder de Deus está sendo derramado sobre a vida da igreja. Então, irmãos, nós não somos pouca coisa, não. Se você entender o que Paulo está colocando aqui, ele diz, nós não temos a dimensão de como nós somos abençoados. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos ler juntos Efésios 3, 20 e 21. Efésios 3, 20 e 21. Vamos lá juntos? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Esse poder pertence à igreja. Ou seja, Cristo unido à igreja, ele é o cabeça. E é tão bonito isso. Nós podemos experimentar isso como igreja de Cristo. Amém? Senhor Deus, ilumina os olhos do nosso coração, Senhor, para que nós possamos crescer no conhecimento e na graça. Conhecimento das Escrituras, mas do poder de Deus. Ajuda-nos, ó Pai. Dá-nos sabedoria, discernimento, entendimento espiritual. Dá-nos amadurecimento espiritual. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Está encerrado, irmãos?